Lógica simbólica. Olá a todos, eu sou o professor Jonas Mendes. Nessa ocasião, gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre o pensamento do filósofo austríaco Ludwig Johann Wittgenstein. Wittgenstein nasceu na cidade de Viena em 1889, naturalizou-se como cidadão britânico posteriormente e morreu em 1951. Wittgenstein estudou com pessoas importantes, por exemplo, como Frege, que foi um dos responsáveis pela formalização da lógica simbólica, e estudou também com Bertrand Russell, inclusive se tornou amigo pessoal do mesmo, exercendo uma influência na formulação do próprio pensamento de Bertrand Russell e também recebeu uma influência significativa do mesmo. O pensamento de Wittgenstein está dividido em duas fases, em dois grandes períodos, ou duas épocas. Nós temos aquilo que é conhecido como o primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein. O primeiro Wittgenstein está atrelado à obra Tratado Lógico-Filosófico, enquanto que o segundo Wittgenstein está atrelado à obra Investigações Filosóficas. Bom, o Tratado Lógico-Filosófico é uma obra que Wittgenstein começou a escrever, a compor os seus primeiros manuscritos na Primeira Guerra Mundial, que ele também participou, inclusive de forma voluntária. Esse livro foi publicado somente em 1921, porque Wittgenstein não conseguia encontrar ninguém que estivesse disposto a publicá-lo, e quando encontrou uma editora, a editora pediu para que Bertrand Russell fizesse um prefácio para o livro. Prefácio esse que Wittgenstein não concordou e não aceitou. Então, o livro não foi publicado. Inclusive, em cartas ao próprio Bertrand Russell, Wittgenstein vai deixar de forma muito clara a sua insatisfação para com o prefácio que Bertrand Russell havia escrevido. O livro vai ser publicado em 1921 em uma revista filosófica. Bom, nesse livro, Wittgenstein vai tratar da linguagem, e ele vai dizer que, na verdade, a maioria dos problemas, os maiores problemas da filosofia ocidental, são pseudos problemas, são falsos problemas. Por quê? Segundo Wittgenstein, porque até então os filósofos usaram a linguagem de forma errada. Eles não usaram a linguagem dentro do seu aspecto lógico, de maneira que eles constituíram inúmeros problemas que são falsos problemas, que podem ser dirimidos simplesmente com análise lógica da linguagem. Wittgenstein, então, ele vai começar o seu livro, que está estruturado em formas de proposições, em uma escala hierárquica, muitas vezes, dentro de uma escala decimal, inclusive. Ele vai mostrar que essas proposições, de alguma maneira, elas têm um significado. O que seria uma proposição para Wittgenstein? Para Wittgenstein, uma proposição é uma figuração do mundo. A proposição para Wittgenstein, ela figura um estado de coisas no mundo, espelha um estado de coisas no mundo. Wittgenstein começa dizendo que o mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas. Algo que vai um pouco na contramão daquilo que geralmente nós acreditamos, no senso comum, por exemplo. Para Wittgenstein, a proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. A proposição é verdadeira quando ela espelha um estado de coisas no mundo, quando ela representa de fato um estado de coisas no mundo. Então a proposição, que na verdade compõe a linguagem, porque para Wittgenstein a linguagem é a totalidade das proposições, de maneira que há uma relação de contramão, por assim dizer, entre a realidade e a linguagem. Quando eu faço qualquer tipo de afirmação, a proposição dentro do senso comum geralmente se entende, que é uma sentença declarativa sobre algo. Então, eu posso, de alguma maneira, constatar, verificar se essa proposição, se essa linguagem, de fato, diz respeito a um estado de coisas no mundo ou não. Se a proposição se refere a um estado de coisas no mundo, então essa proposição é verdadeira. Se ela não se refere a um estado de coisas do mundo, então ela é falsa. E a linguagem que não representa ou que não diz nada a respeito do mundo ou da realidade é uma linguagem sem sentido. Então, eu não posso falar sobre coisas que não diz respeito à realidade ou ao mundo. Por quê? Porque essa expressão é uma expressão que não é nem verdadeira e nem falsa, meramente uma expressão sem sentido. Então nós percebemos que para Wittgenstein há uma relação íntima entre linguagem, pensamento e a realidade. Porque a linguagem, ela descreve a realidade
E a linguagem, inclusive, é o conjunto das proposições que figuram um estado de coisas do mundo. Wittgenstein ele diz que a linguagem que figura a realidade, ou seja, aquilo que é figurado e aquilo que é afigurado, o mundo, compartilham uma mesma forma lógica. Por isso que pode existir, então, uma figuração e uma daquilo que seria afigurado, no caso, o mundo, ok? Wittgenstein vai dizer que os limites da minha linguagem denotam também os limites do meu mundo, porque não existe nada fora da linguagem. A linguagem não é o mundo, mas a linguagem e o mundo compartilham a mesma forma lógica. Por isso que pode existir uma figuração do mundo para com a linguagem. O mundo é aquilo que é afigurado, e a linguagem, ela figura o mundo. E a linguagem, de alguma maneira, ela é expressão do pensamento, porque a proposição é o pensamento com sentido. Então, há uma relação muito clara entre pensamento, linguagem e mundo, de maneira que eu posso ter acesso à realidade para comparar se a minha linguagem, se a minha proposição, de fato, espelha um estado de coisas no mundo. Se não espelha um estado de coisas no mundo, essa proposição, ela é falsa. E as proposições que não se referem a um estado de coisas no mundo é uma proposição sem sentido. Então, Wittgenstein vai dizer que esse tipo de proposição, na verdade, não tem sentido nenhum. É uma proposição vazia de sentido. E ele vai dizer que, na verdade, o que não se pode falar, deve se calar. Porque o que se pode falar, fala-se claramente. Então, para Wittgenstein, para o primeiro Wittgenstein, a tarefa da filosofia seria exatamente crítica da linguagem. A filosofia seria, de fato, uma crítica da linguagem. O que ela deve fazer é tentar clarificar a linguagem, de alguma maneira tentar explicar a linguagem, esclarecer a linguagem e a linguagem dentro do seu aspecto lógico, certo? Já o segundo Wittgenstein, o Wittgenstein das investigações filosóficas, vai ser muito diferente do primeiro Wittgenstein. Porque o segundo Wittgenstein das investigações filosóficas, que é um livro publicado de forma póstuma, ou seja, foi publicado depois que Wittgenstein morreu, Wittgenstein já não tem mais interesse em tentar, de alguma maneira, investigar a relação entre linguagem e mundo. Por quê? Para o primeiro Wittgenstein, há uma diferença entre linguagem e mundo. Para o segundo Wittgenstein, não. Para o segundo Wittgenstein, o mundo é a linguagem. A linguagem é o mundo. Só há mundo dentro da linguagem. Para o segundo Wittgenstein, não existe uma realidade à parte da linguagem. De maneira que eu não posso sair da linguagem para verificar a realidade e comparar se a proposição diz respeito à linguagem ou não. Para o segundo Wittgenstein, o mundo é constituído pela linguagem, de maneira que só há mundo dentro da linguagem. Para citar uma fala de Michael Sigges, não há mundo fora da linguagem. Então, para o segundo Wittgenstein, a preocupação com a linguagem agora já não é mais com a linguagem ideal, que pode ser constituída de forma ideal e lógica. Agora, o segundo Wittgenstein, ele quer fazer uma investigação da linguagem ordinária, comum, dentro do seu uso popular. Ele vai dizer, inclusive, que a linguagem ela não tem meramente um caráter descritivo, mas que a linguagem também, dentro dos seus usos pragmáticos, ela realiza ações. Esse segundo Wittgenstein, ele vai influenciar pensadores como, por exemplo, John Austin, John Searle, que vai dizer que é possível fazer coisas através da linguagem. O segundo Wittgenstein já está atrelado a uma época pragmática da linguagem, porque já passamos pelo período da virada linguística. Então ele vai dizer que, na verdade, a linguagem ela se constitui como um jogo, tendo que esse jogo é entretecido por regras. E as palavras, a linguagem, ela funciona dentro dessas regras. Então, não existe mais uma linguagem que se refere à realidade, mas a linguagem, ela é a própria realidade. Então, Wittgenstein ele vai abandonar aquele aspecto da linguagem enquanto descritiva da realidade e vai dizer agora que a linguagem, na verdade, ela constitui a própria realidade. Inclusive, a própria mentalidade humana é formada dentro da linguagem, dentro do jogo linguístico de determinada comunidade. E a linguagem tem consequências para a vida prática, por isso que ele vai usar a linguagem dentro do seu aspecto ordinário, que é a linguagem comum que as pessoas utilizam-se no dia a dia. Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí alguns apontamentos sobre o pensamento de Wittgenstein. E é isso aí, meus amigos. Eu deixo aí para vocês, então, um pouquinho do pensamento de Wittgenstein. Um abraço a todos.